Bora lá. Vamos dar mais um minutinho aí, vamos começar a gravar lá. Então, gente, o material já está separado. Bia, você está me escutando direitinho? Tô escutando, prof. Ok. Eu disse aí agora há pouco, eu vou iniciar o microfone aí, faz do barulhinho. E aí, você vai precisar estar em mãos aí agora, com papel e caneta para registro. Certo, vou pegar aqui. Pronto, pegue aí. É a dinâmica que nós vamos fazer. Mas tá vendo? Juliana, boa noite, Juliana. Mais uma. Juliana, boa noite. Será que ela está ouvindo? Juliana? Sinal aí. Juliana? Queria falar para ela aí do papel para ela deixar reservado, mas... Vocês estão conseguindo fazer a leitura dos materiais, gente? Olha, eu botei. Conseguiram acessar o vídeo? Ô, Pro, não deu tempo, não. Eu não assisti, não, porque não deu tempo. E eu também não fiz as atividades ainda, não. Eu estava fazendo escrito na mão, vou ter que digitar agora. Eu não ouvi você, Bia. Oi? Eu não ouvi você que disse que estava fazendo o quê? Eu falei que não deu tempo, mas Camila que estava falando uma outra coisa. Ah, certo, entendi agora. Eu também não tive tempo ainda. Eu comecei a fazer escrevendo, mas tem que digitar, né, que a senhora disse. Ok. A gente desativar o microfone não é quando não for falar, pela questão dos barulhinhos externos, viu? Quando precisar falar, ativa. Se não estiver falando, estiver só na escuta, aí desliga, desativa o microfonezinho por conta dos ruídos, para não estar comprometendo a fala de uma outra pessoa, ok? A gente tem mais 2 minutinhos aí para a gente estar iniciando. Ficar parado assim também é ruim. Juliana entrou e saiu. Então, bora ver. Eita, já está pertinho do nosso encontro finalizar. Chegamos na última unidade do módulo. Essa unidade, essa última, na verdade, o ideal seria se pudéssemos estar juntos para a gente estar fazendo algumas atividades em agrupamentos. Ela pede um pouco de que seja dessa forma. Eu vou estar pensando para os próximos encontros nossos, como eu posso estar dinamizando daqui para vocês aí, certo? Para ver como é que a gente dinamiza e vocês devolvem um pouco do fazer da unidade. É importante essa troca. Essa unidade, ela chega para a gente estar, como é que eu posso colocar? Relembrando e sistematizando o que foi vivido nas duas unidades anteriores. Então, precisa estar indo e vindo muito nessa última unidade agora. Certo? Mas aí, como não está sendo por aqui, vamos tentar ajustando por aqui também. Boa noite, Rosineide. Separe aí
Se você não tiver próximo a você agora, papel para você fazer registro, desenho, que vai ser desenho especificamente, e depois, e caneta. Deixa aí próximo a você, você vai precisar. Viu? Pronto. Gente, então, vamos iniciando, não é? Já são 7h15, considerando que entramos, já tem uns 10 minutinhos, 20 minutinhos que entramos antes das 19, não é? Então, vamos começando aqui. Quem for entrando vai acompanhando aí, então, certo? Então, qual é a unidade que nós estamos? Nós já vamos para... Deixa eu partilhar aqui na apresentação dos slides, a gente já vai conversando com essa partilha. Só um minutinho. Aqui. Aqui. Então, nós estamos aí no módulo 3, a unidade 1. A unidade é aprender a linguagem que se escreve. Para a pauta, a oração, né? Começar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, mais um encontro, não é, que Ele tem nos ofertado, né? Agradecer a Deus por esse momento, dizer Ele que muito obrigado, né? Eu agradeço por mais uma vez ter a oportunidade de estar com vocês, ainda que a distância, mas é um longe, mas que se torna perto, a depender de cada um abrir seu coração e entregar-se, não é? Totalmente, que Deus possa assim estar nos dando a atenção, a escuta sensível, para que esse momento seja mais um de aprendizagem e de partilha. Amém? Amém. Seguindo, nós vamos para a leitura do texto. Eu farei essa leitura. Deixa eu explicar como é que vai acontecer. Por que eu pedi o papel? Enquanto eu estiver fazendo a leitura, eu até anotei aqui, vocês irão, por meio de desenho, e vocês vão estar fazendo uma seleção dos personagens que vocês forem ouvindo ao longo da história, não é? Os cenários também, vocês vão ter a liberdade agora. Vocês irão, nesse momento, estar fazendo as inferências e as seleções necessárias do que vocês estão ouvindo enquanto personagens, vocês vão estar desenhando esses personagens, vocês irão estar representando esses cenários, se for casa, se for floresta, se for castelo. Vocês podem imaginar, vocês terão a liberdade de inferir, certo? Nesse momento aí dessa contação de história. Continuando a pauta, nós vamos ter a rede de ideias relacionadas a essa dinâmica. Ela abre, na verdade, a unidade. Seguido, nós vamos fazer uma retomada dos 2 textos. Na verdade, foram 3, ou foi 4, 3, se eu não me engano, que nós vimos na unidade passada, só para eu estar dando uma voltazinha, uma retomada neles, né? Para a gente dar continuidade e segmento na unidade de hoje. Vamos conversar um pouquinho. Eu separei, né, das páginas 164 e 166, algumas coisas que nos chamam a atenção, que vale a pena estar colocando aqui em pauta, e a sugestão de estar assistindo o vídeo. Quem não assistiu, tem a oportunidade de estar assistindo depois, certo? Como trabalho pessoal, ficou especificamente as leituras, e aí eu trouxe já para ficar como uma atividade para o próximo encontro. Não é que está aí, mas aí depois eu volto para estar explicando essa atividade, certo, gente? Então, agora, nós vamos começar com a leitura. Depois eu volto para conversar com vocês sobre os objetivos. Bora iniciar com essa leitura, porque, na verdade, ela é uma dinâmica e ela nos ajuda a entrar, de fato, na unidade, certo? A leitura... Pronto, deixa eu ver se eu entendi. Enquanto a senhora for lendo, a gente vai desenhando o personagem ou cenário. Isso, exatamente. Não deixe se perder em nada aí, que vai ser importante para vocês no final. Certo? Certo. Pronto. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou fazer a leitura que está no módulo da Encantada Chapeuzinho Vermelho,
que começa aí, que está na página 177. Ok? Vou iniciar com a leitura. A encantada Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma garotinha que morava numa floresta distante. Certa vez, esta menininha ganhou de presente uma capa de capuz vermelho. Gostou tanto do presente que nunca deixava de usá-lo. Por conta disso, ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Mas essa menina morava com sua madrasta, uma senhora má, e com suas duas filhas arrogantes. Elas faziam Chapeuzinho Vermelho trabalhar sem parar. Chapeuzinho, o quê? Já para a cozinha, não se esqueça de limpar o chão, disse a madrasta. Está bem, respondeu Chapeuzinho. Depois, posso passear no jardim? Passear? Nem pensar, retrucou a madrasta. Ela pensa que é gente, essa menina horrorosa, sempre com essa capinha vermelha, tão fora de moda, disseram as filhas da madrasta irreverentemente. E Chapeuzinho Vermelho trabalhava e trabalhava. Um belo dia, Chapeuzinho, vem aqui, gritou a madrasta. Sim, senhora. Quero que leve esses doces para a sua avó, a mãe de seu falecido pai, aquela velha sonsa. Dizem que está doente. Ela bem que poderia morrer logo. Assim, eu ficaria com aquela casa também. Que maravilha, mamãe. Mais uma casa, mais dinheiro, mais vestidos. Ficaremos mais bonitas. Bonitas? Vocês? Nem vestidas de ouro, disse Chapeuzinho. Mamãe, dê um castigo para essa menina atrevida. Faça-a passar todos os nossos vestidos em 1 hora, pediram as meus irmãos. Não, meninas, já vou mandá-la para a floresta mais perigosa que existe, com muitos lobos e animais selvagens. É o suficiente, disse a madrasta. E lá se foi Chapeuzinho Vermelho pela floresta com a sua cesta de doces. De repente, Chapeuzinho ouviu vozes de longe. Parecia uma canção. Eu vou, para casa agora eu vou. Tararatibum, eu vou. As vozes sumiram aos poucos. E a menina continuou andando, observando as flores, os pássaros. Logo avistou um riacho de águas claras e límpidas. Parou para descansar. Puxa, que lugar bonito, mas preciso me apressar. Esta floresta é cheia de lobos. Quando se levantou para ir embora, viu uma bruxa com uma cesta cheia de maçãs. Chapeuzinho se assustou. Não fuja, menina. Eu só quero uma informação, disse a bruxa. Quem é você? Perguntou Chapeuzinho. O quê? Você não me conhece? Eu sou a mulher mais linda do mundo. Quer dizer, eu era. Até aquela menina ridícula crescer e aparecer. Quem? Ah, eu odeio essa menina. Não posso nem dizer o seu nome, mas tenho uma surpresinha para ela. Nesse instante, a bruxa deu um passo à frente, tropeçou, caiu e derrubou todas as maçãs. Droga! Minhas maçãs! Gritou a bruxa enfurecida. Chapeuzinho ficou encantada com tão belas maçãs e pegou uma, colocando-a em uma cesta, sem que a bruxa percebesse. Não, não precisa me ajudar. Eu mesma recolho tudo. Só quero que me diga onde fica a casa dos 7 anões. Mas eu não sei, respondeu Chapeuzinho. Menina burra, dê-me licença, que eu não tenho tempo a perder, disse a bruxa, empurrando Chapeuzinho para o lado. Raivosamente, a bruxa saiu andando pela floresta, atrás de Branca de Neve. Chapeuzinho ficou aliviada.
pois estava com medo da bruxa. Puxa, pensei que ela ia me transformar em sapo, dragão ou sei lá o quê. Ah, mas que maçã linda esta que peguei. Deve estar deliciosa. Quando estava prestes a morder a fruta, ouvi uma voz. Chapeuzinho, quem é? Perguntou a menina. Sou eu. Eu quem? Quem está falando comigo? Será que estou sonhando? Ou será um feitiço daquela bruxa? Não, não é um sonho. Sou eu, o lobo. Não, um lobo? Calma, menina. Não vou lhe fazer mal, só quero saber onde vai e o que tem aí nessa cesta. Não pode ser. Quando fico livre daquela madrasta e suas filhas encontram a bruxa, ela vai embora e agora me aparece um lobo. Ah, que vida minha! Você não respondeu às minhas perguntas, Chapeuzinho. Eu estou indo levar esses doces para minha avó, do outro lado da floresta. Por quê? Por nada, eu só queria saber. É que estou com muita fome e pensei se você não poderia me dar esses doces. Ah, não, não posso, seu lobo. Minha madrasta me mata se souber. E esta maçã parece deliciosa. Também não posso lhe dar. É da minha avó. Mentiu o Chapeuzinho, pensando em comê-la mais tarde. Menina malvada e egoísta. Pois então eu vou devorar sua avó, disse o lobo, saindo em disparada. Chapeuzinho Vermelho, muito assustada, saiu correndo floresta dentro. De repente, ouviu uma bela voz chamar por ajuda. Era uma bela garota loira, com longas tranças, que estava presa no alto de uma torre. Me ajude, por favor. Estou presa aqui nesta torre. Não posso descer. Só um príncipe pode me salvar. Me desculpe, mas preciso correr. O lobo mau vai devorar a minha avó. Mas, se eu encontrar um príncipe, mando vir lhe buscar. Enquanto isso, o lobo corria por outra estrada para ver se chegava primeiro à casa da avó da menina. E Chapeuzinho continuou pela floresta, até que chegou a uma casa toda feita de chocolates, biscoitos, balas e doces, onde morava uma fada madrinha. Chapeuzinho apressadamente lhe contou uma história. Não chore, menina, eu vou ajudá-la a ir para a casa da sua avó, disse a fada. E apontando com a varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma bela carruagem, puxada por 4 cavalos. Partiu assim disparada para a casa da sua avó, a menina de capinha vermelha. Finalmente chegou. Quando ia bater a porta, viu um lobo que se aproximava rapidamente para alcançá-la. Eu pretendia comer sua avó primeiro, mas já que está aqui, vou lhe devorar agora, gritou o animal, lambendo os beiços. A menina, assustada, correu e, pulando a janela, trancou tudo. A avó viu a neta, ficou muito feliz. Chapeuzinho, minha neta, que bom lhe ver. Eu estava com saudades. Fique quieta, vovó. O lobo está aí fora e quer nos comer. O quê? Um lobo? Ah, minha netinha, eles vivem rondando minha casa. Não, vovó, eu encontrei esse aí no meio da floresta e ele está faminto. Nesse instante, o lobo, nervoso por chegar atrasado, gritou: saiam já de dentro desta casa. Não vão sair, responderam as duas. Ah, não vão sair? Eu estou com fome e é melhor sair logo, saírem logo. Não, não vamos. Chapeuzinho e a avó entraram apavoradas. Vocês pensam que o lobo vai se livrar? Vocês pensam que vão se livrar de mim? Vou soprar essa casa até derrubá-la. Esbravejava o lobo. A avó de Chapeuzinho estava prestes a desmaiar de medo. E o lobo começou a soprar, soprar e soprar. A casa não caiu, porque era feita de tijolos.
E então, cansado de tanto soprar, resolveu arrombá-la. Ele empurrou a porta com tanta força que arrebentou e entrou. Agora, as duas estavam prestes a morrer. Eu não disse, agora vou devorá-las. Falou o bichano, sorrindo de felicidade. Você não quis me dar esses doces, Chapeuzinho. Agora vou comer vocês de uma só vez. Calma, seu lobo. Toma, eu lhe dou tudo. Mas não nos coma, por favor, implorou o Chapeuzinho. Agora você está boazinha. Ah, mas que maçã apetitosa é essa? É toda sua, seu lobo. Pode pegar, disse Chapeuzinho, empurrando a maçã para o lobo. Vou comer essa maçã como aperitivo, depois devorarei as duas. O que ele e ninguém sabia é que aquela maçã era envenenada e estava reservada para a Branca de Neve. Mal o lobo deu a primeira mordida, caiu desmaiado no chão. A avó e a menina choraram de tanta alegria. Em seguida, as duas o pegaram e o jogaram dentro do rio. Ao voltar para casa, vovó, que susto! Nem me diga, minha neta, pensei que íamos virar comida de lobo. Poxa, vovó, eu não sabia que aquela maçã estava envenenada. Que bom que eu não a comi. Não pense nisso agora, está tudo bem, disse a avó. Vovó, o que é isso? Perguntou o Chapeuzinho, olhando para uma máquina com uma agulha na ponta. Não mexa, minha netinha. Me disseram que é uma roca encantada. Um dia, certos guardas de um castelo longínquo trouxeram-na porque o rei não queria nenhuma roca em seu reino. Eu nunca a usei porque fiquei com medo. Mas Chapeuzinho, muito curiosa, colocou o dedo na roca. Ai, furei meu dedo. Nesse instante, Chapeuzinho caiu em sono profundo e a sua avó também. Ah, que ironia do destino! Pobre Chapeuzinho Vermelho, dormirá por alguns anos até que cresça e, um dia, um bravo príncipe, montado em um lindo corcel branco, venha lhe despertar por um apaixonado beijo de amor. E assim finalizou a história da encantada Chapeuzinho Vermelho. Vou voltar. Aí. Volto agora com vocês para a gente seguir da seguinte forma. Vocês conseguiram fazer os desenhos? Dá uma aí. Eu consegui alguma coisa aqui, porque minha folha já nem tem mais espaço para tanto desenho. Muitos registros, né? Você não fez seleção, não, Bia? Podia fazer seleção do que queria desenhar. Eu saí desenhando um monte de coisa. Ótimo, muito bem. Quer compartilhar? Vira para frente da câmera assim, ó. Vou mostrar aqui o meu registro. Mostra aí como ficou mais ou menos. Ai. Ó, apresenta aí esses registros. Se estivéssemos próximos, estariam trocando eles no meio dos desenhos. Né? Enquanto desenhava, eu estaria dando uma pausa. Olha o de Bia. Ótimo. A Alda também está mostrando ali. Todos conseguiram fazer seus registros? Sim. Ok. Então, gente, qual é a proposta agora? Após realizar a leitura, vocês já ouviram aí, no caso a leitura eu já realizei, vocês já fizeram os registros, agora vocês vão criar, vocês vão escrever aí nesse papel de vocês uma lista com os títulos das histórias que apareceram nas cenas aí. Escrevam aí agora, vou dar 2 minutos para vocês escreverem. Quais foram os possíveis títulos? Quais são os títulos que vocês podem tirar, selecionar, dentre essas imagens que vocês desenharam aí? Eu fiz o registro. Eu fiz o registro e já tinha aqui escrito, né, algumas coisas, né? Porque
Eu consegui perceber que tem, né, a mistura um pouco da história de Branca de Neve, né? Junto com a de Isso, Chapeuzinho exatamente. Vermelho, alguns personagens. Isso. Quer citar para a gente o que foi que você escreveu ou dá um tempinho para os colegas fazerem aí? Porque o que eu quero agora é que vocês, eu anotei aqui, que vocês vão fazer uma inferência nesses registros. Eu vou ouvir vocês para ver se todos conseguiram trazer todos os títulos, não é? Dos possíveis contos que estão inseridos na história da encantada Chapeuzinho Vermelho. Certo? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês aí. É para criar uma história? É pró? Não, você não vai criar história. Você vai, era para ter desenhado, não é? Alguns personagens que foram aparecendo ao longo da minha contação. E agora que você já desenhou, provavelmente, esses personagens que apareceram aí, eles fazem parte de quais histórias? Aí você vai escrever uma lista desses títulos, dessas histórias que você conseguiu perceber, ou seja, que esses personagens que você desenhou faz parte. Por exemplo, quando diz lá, né, a bruxa que as maçãs caíram e que ela achou o Chapeuzinho chato que isso aconteceu. Essa bruxa, ela faz parte de que história? Aí você cita lá o título, o nome da história. Ah, quando o lobo assoprou na casa. Esse lobo é exatamente da história de Chapeuzinho ou é de outra história? Que outra história é essa? Você vai estar fazendo, descrevendo esse título, entendeu? Uhum. Pronto, faça aí. Eu fiz o desenho, acho que é porque a minha câmera não está conectando. Na verdade, a gente vê na tela uma imagenzinha de umas flores. Aí aparece aqui que é para ver as configurações do sistema, não está aí. Quando você ativa a câmerazinha, agora a minha mesmo, eu tinha desativado a minha, agora quando eu toco na minha, ó, ela aí ativa e minha imagem aparece. Mexa aí, você está pelo notebook ou pelo celular? Pelo notebook. Pronto, tenta mexer na barra inferior, assim, rodando no mouse, aí aparece o microfone. Aparece a mensagem. Quando eu clico na câmera, aparece assim: verifique as configurações do sistema para confirmar que a câmera está disponível. Caso não esteja, conecte uma. Talvez você precise reiniciar o navegador. Aí eu não posso a câmera conectada. Mas aí não tem problema, não. Se você não está ouvindo bem, é o suficiente. Depois você pode estar dando uma formação melhor, porque você tem que sair, entrar novamente e ativar alguma coisa da câmera antes. Eu estava numa videoconferência logo cedo e também a minha não aparecia. Aí eu saí da plataforma, né, da sala. Quando eu entrei, um dos passos que pede, de fato, é para ativar a câmera. Mas aí não tem problema, não. Se você quiser descrever quais foram os personagens e cenários que você representou, descreva para a gente aí. E eu acho que já dá para ir partilhando. Né? Sim, Bruno. Aí também eu posso escrever e depois eu faço a leitura, porque não tem como mostrar. Ok, tá bom. Ok. Vamos ver? Eu percebi, né, que tem a Branca de Neve, né, e os 7 Anões. Sim. Ainda tem a bruxa, tem a história de Chapeuzinho Vermelho, é a vovó, né? Não sei se tem aí um pouco de João e Maria, mas tem os 3 porquinhos. Sim. Foi os que eu consegui, o lobo, né? Perceber, assim, ao longo da história. Ok, mais alguém colabora? Acrescenta. Oi. Eu percebi que tem Chapeuzinho Vermelho, Seu Lobo, João Maria, 7 Anões. E há uma outra que não. Eu tá na mente, mas não consigo falar. Tem duas aí que as meninas não falaram. Tem Cinderela e tem Rapunzel. Sim. Ok, Bia já acrescentou aí, trazendo Cinderela e Rapunzel. Pedro, conseguiu perceber quais aí, Pedro? Pedro. Outra. Acrescenta aí. Consegui essas mesmas que a minha falou, Cinderela, João Maria, os 3 porquinhos, Branca de Neve. Ok. Mais alguém quer colaborar aí, que encontrou algum outro título a mais nessa história?
Aparece também a Casa de Doces de João e Maria. O Lobo Mau faz a interpretação dos Três Porquinhos na hora que sopra a casa. Fala sobre Tem a madrasta da Cinderela no início, com as irmãs. Aí, no caso, a Branca é da história da Branca de Neve. Exatamente. Agora eu não lembro se a que adormece é a Branca de Neve ou a Bela Adormecida. Bela Adormecida, que adormece. Isso, da Então, ronca, isso né? também, né? Porque no final ela adormece. É Bela Adormecida. Foi isso, né? A história misturou todos os contos. Quase. Ok. Então, aí, agora, eu vou voltar. Espera aí. Não é aqui que eu vou, não. Vou voltar lá para a nossa apresentação para a gente conversar. Aí eu digo assim, ó, rede de ideias. A gente agora vai estar pensando um pouquinho no seguinte: de que forma esse trabalho que nós pensamos aí em fazer, a gente pode fazer esse trabalho semelhante ao que eu fiz com as nossas crianças na sala? Será possível? Sim. Pode, sim. Pode. Ok, pode sim. E com qual intenção? Porque tudo que a gente faz na sala, desde o planejamento, a gente não tem uma intenção por trás? Sim. Tem. Pronto. Então, diante de um trabalho desse realizado, né, qual seria, eu quero agora ouvir pelo menos umas duas pessoas, possíveis intenções que estão por trás dessa dinâmica, desse trabalho, que passou agora a ser um trabalho, para vocês uma dinâmica. Mas pensando agora na sala de aula, que trabalho está envolvido? Quais seriam os possíveis objetivos? Trabalhar de que forma a gente poderia estar fazendo com um trabalho desse realizado? Que as crianças iam amar ouvir a história enquanto eles desenhavam. Depois a gente passaria para uma atividade de registro. Essa, inclusive, já é uma atividade que vocês podem estar desenvolvendo com as crianças de vocês, desde as pequenininhas, 2, 3 anos. Claro que as de 3 anos, 2 anos, eles vão desenhar do jeitinho deles, não vai escrever em seguida, mas vão descrever oralmente, não é? 4 anos também pode estar ouvindo essa história, fazendo esses desenhos, e aí eles vão escrever, porque eles iniciam o processo. Lembra dos níveis, né, que eles estão? Vão começar a escrever, mas sim que primeiro ano já pode, de fato, realizar essa listagem como vocês fizeram, ok? Mas aí eu vou voltar e aguardar. Com que intenção, de que forma eu posso ampliar esse trabalho, querendo que eu alcance o quê em nossas crianças? Sim, Pro. Com essa atividade aí, a gente trabalha, né, com a turma, com as crianças, né, a oralidade, né, que eles vão falar um pouco. A gente pode trabalhar a criatividade, né, com esses desenhos e também sobre os conhecimentos, né, que eles já vêm, né, das nossas rotinas. Cada dia a gente faz um conto, faz uma contação de história, um desenho, e nisso vai trazendo ali as lembranças, né, de tudo que eles já têm acumulado, e nisso essa atividade trabalha muitos aspectos da criança. Ok, vamos ouvir outra pessoa. Considerando o que pode alcançar com as crianças, qual será o trabalho que você pode desenvolver a partir daí? O que é que as crianças de vocês podem aprender a partir dessa atividade que você realiza? Uma leitura, onde você pede para ela fazer o desenho e em seguida fazer essa listagem. Mais alguém? A gente pode observar se as crianças têm essa mesma... Elas interpretam que existem várias histórias juntas, ou se elas não conseguem identificar isso. A gente pode observar isso nos desenhos, se elas vão desenhar de forma diferente. Isso mesmo. Esse texto, ele acaba sendo um texto acumulativo, não de falas, mas vai acumulando personagens de histórias diferentes, não é? Ok, mais alguém quer partilhar aí alguma informação?
Então, o que é que a gente pode estar desenvolvendo, além do que vocês falaram perfeitamente aí? Alguém quer pontuar alguma coisa? Exatamente isso aí que vocês trouxeram. Agora, quando a gente vai lá para o tema da unidade, aprender a linguagem que se escreve. Então, essa é uma proposta, no meio de tantas outras, que a gente pode estar favorecendo as crianças a aprender a escrever por meio de uma linguagem que anteriormente foi falada, não é? Por meio desse trabalho de contos, né? Especificamente porque foi a leitura de contos, a gente já sai, lembra dos textos de memória e já entra nesses textos bem escritos. Porque a criança ela vai começar a passar por esses textos que sabe de cor, não é para estar motivada a começar a escrever, se sentir capaz de que já sabe ler também, que é o que precisa até vir muito antes da escrita. Quando esse trabalho já vai acontecendo, que aí eu anotei, não é nesse, né? Com essa proposta, a gente pode estar fazendo, primeiro começando pelas leituras dos contos, partindo de variadas versões. Essa, por exemplo, da história de Chapeuzinho, é uma versão bem diferente das demais, não é? Vai estar trabalhando também a questão da reescrita, porque assim como a gente pediu, né, na minha proposta aí com vocês, que vocês fizessem uma listagem dos possíveis títulos que aparecem intrínsecos dentro dessa cena de Chapeuzinho, vocês podem estar convidando as crianças, depois que fizerem a listagem, pensando agora especificamente em 5 primeiro ano, muito mais em primeiro ano, não é? Pode estar dizendo para eles, ó, crianças, hoje nós fizemos a listagem, né? Eu estou dando agora como se fosse uma sequência desse passo que nós demos agora 2. Então, depois disso ter acontecido, você pode estar dizendo, agora que a gente já fez essa listagem, que tal a gente reescrever esses contos? E aí você vai reler especificamente cada um deles para ele, e vai começar esse trabalho de reescrita. Ok. Começou o trabalho de reescrita, aí agora vocês vão fazer todo aquele processo, observar os níveis de escrita das crianças, trabalhar a questão da ortografia, lembra da unidade passada? Como corrigir, não é? Avaliar o erro, de que forma vai estar fazendo essa correção. Aí, o que mais? Pode estar ampliando o repertório dessas crianças, apresentando para eles textos bem escritos, porque no momento que eles estão lendo, essa leitura, por exemplo, ela é grande, mas chegar um determinado período, não é? As crianças podem também estar se deparando com textos grandes assim. Primeiro, eles não vão ler ele todo na íntegra. A intenção não é que eles leiam, mas é que eles visualizem como está escrito esse texto. Não é? É observando parágrafo, observando pontuação. Isso a gente vai conversar mais um pouquinho lá para frente. Já são outras marcas textuais que as crianças precisam começar a perceber que há em um texto. Mas para isso acontecer, para que ela possa perceber essas marcas textuais, elas precisam ser convidadas a escrever. O que elas escrevem precisa ser revisado, não é? Eu não abri aqui no slide para apresentar, também não encaixei. Aí eu trago na pauta, né, falando da gente relembrar daqueles textos que nós vimos a semana passada. Vou descrever eles brevemente. Vocês podem voltar até nos módulos de vocês aí. Na página 144 da unidade que nós vimos a semana passada, né, que tem o texto de Luiz Guilherme, que ele fez o SOS Siri. Lá na 149 tem a vovó, que foi escrita por Camila. E na 150 já tem a de Orlando. Então, quando eu digo para a gente avaliar esses textos, aí a gente conversou, quando eu te disse assim, alguns foi criado por eles, não foi? Não dá para perceber que foi reconto, mas o último de Orlando foi um reconto. Então, é a partir desse trabalho aqui que a gente vai ajudar essa criança a melhorar o que produz. Por isso que diz, aprender a linguagem que ela escreve. Mas ela só vai aprender essa linguagem que ela escreve se ela própria escrever, se ela própria voltar revisando esse texto com o apoio do professor, para ela melhorar a ortografia, não é? Para depois ela melhorar a paragrafação que há nesse texto, entender de parágrafo, entender que início de escrita se escreve com letra maiúscula. Então, esse trabalho só vai acontecer
se for oferecido a essas crianças, é deixado para elas, não é? Que elas têm oportunidade de escrever. Aí, eu volto agora para os objetivos da nossa unidade. O que é que diz nos objetivos da gente hoje da pauta? Ele está dizendo assim, discutir a capacidade de os alunos produzirem textos antes de saber escrever convencionalmente. Enfatizar que é por meio da leitura, mesmo a ouvida, que se aprende a linguagem escrita e que isso é condição para produzir textos de qualidade. Tornar os professores conscientes da importância da leitura diária para os alunos. Enfatizar que a leitura de textos dos diferentes gêneros é determinante para produzir a linguagem escrita. Discutir a importância das atividades de reescrita, de reconto, para a aprendizagem da linguagem que se escreve. Evidenciar que o conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita das narrativas. E o último, orientar a organização de anotações pessoais. Gente, os objetivos de hoje da unidade, eles estão claríssimos, assim, para a gente compreender o que é que eu, enquanto professor, preciso fazer para essa criança aprender a linguagem que se escreve. Olha quanta riqueza nas informações desses objetivos, não é? Deixar claro para as crianças a capacidade de ouvir, a importância de escutar, como vocês agora me escutaram. Então, as crianças precisam, sim, escutar um leitor competente, para ela entender como é que são essas marcas de uma boa leitura, entender de paragrafação, de pontuação, enfim. Enquanto isso, ela também precisa visualizar o que é que tem, quais são essas marcas que aparecem nesse texto. Aí, como diz, passear por diferentes gêneros. Olha como a coisa funciona. Começa com listagens, vai para os textos de memória, até chegar nos gêneros, nos contos, nas narrativas, porque, vamos pensar agora aí, em uma cantiga de roda, em uma poesia, em uma parlenda que comumente ela é separada por estrofes. Será que só trabalhando com esses textos a criança vai conseguir escrever um texto bem escrito? Quero agora ouvir vocês. Se só ficar com parlenda, com cantiga, porque essas são os textos que as crianças já têm, né, em mente. Como ela já tem em mente, ela já associa o oral escrito, partindo do que ela já conhece daquela cantiga, mas agora eu perguntei a vocês. Mas, se eu ficar do início do ano até o final do ano, só trabalhando com esses textos, a criança vai aprender a linguagem que se escreve, correta? Pro, ela vai até escrever, né? Agora vai ser uma coisa bem limitada, né? E nós precisamos dar acesso a essa criança a aprender, né? De outras fontes, seja através de bula, de receitas, né? De outras histórias, não ficar o ano todo, né? Na mesma forma, né? A gente tem que trazer variedade, né? Para que a criança possa conhecer outras formas também, né? E adquirir hoje outras aprendizagens. Exatamente. A linguagem vai começar por esses fáceis, não é? A apresentação, na verdade, começa por esse, mas não tem que continuar só nesses. Não é? Eu preciso, porque as narrativas, ela tem toda uma forma elaborada de produção. Se vocês leram aí, o modo especificamente só vem narrativas, não é? A ideia para a gente estar compreendendo de parágrafo, na verdade, apresentando textos bem escritos. E as narrativas representam isso muito bem. Mas como Rose, não foi que partilhou? Falou bem aí. A bula, ela precisa saber que ali é um formato de texto. O jornal, essa criança precisa ter acesso e saber que ali é um outro tipo, um outro formato de texto. Enfim, precisa, de fato, estar apresentando, não só apresentando, mas também lendo variados textos para essas crianças. Certo? Aí, caminhando mais à frente, deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. Aqui.
Oração nós já fizemos. Aqui. Aí, é o que eu trago aqui, né? Um slide. Numa criança, uma leitura compartilhada. Isso precisa acontecer na continuidade do processo. Ler para a criança precisa ser todos os dias. Eu preciso escutá-la, mas ela também precisa me escutar. Antes mesmo que eu a escute, é ela que precisa estar me ouvindo. O jeito que eu seguro no livro, né? A posição da minha cabeça. Então, assumindo um modelo de leitor, para quando essa criança for convidada a ler, ela já não fazer assim, por exemplo, pegar o livro e esconder na frente do rostinho dela para que não veja. Então, o professor precisa ser apaixonado por esse trabalho, do ler para a criança, para que ele também torne-se um leitor competente. Aqui ficou mesmo. O Rede de Ideias é esse que a gente já antecipou aí na nossa conversa, falando da importância desse trabalho variado desses textos. Não é? Primeiro eu vou, porque como eu trouxe, para isso acontecer, esse trabalho de reescrita, mas ele não vai reescrever qualquer coisa. Não só basta ele copiar um texto bem escrito. Eles precisam experimentar escrever, depois voltar melhorando o trabalho que fizeram, para que ele dê sentido. Porque tudo que for proposto para essa criança precisa ter um sentido para que ele faça. Ele vai fazer por fazer? Não, ele vai fazer porque ele precisa compreender que ele tem condições de melhorar e que eu, enquanto a mediadora do processo da aprendizagem dele, estou ali para ajudar dentro desse processo. Aí eu trouxe um exemplo aí dizendo, atividade de ortografia realizada com os alunos. Exatamente, de que forma isso vai acontecer? Eu só vou simplesmente trazer um monte de palavras, ou então pedir para eles fazerem uma listagem e botar se está certo ou errado? Não. Eu proponho uma situação de escrita, depois eu volto revisando, aí é onde entra na unidade passada, melhorar. Como é que eu vou introduzir a ortografia dentro da sala, de modo que torne significativo esse processo? Então, eu convido, eu dou sentido à minha escrita, não é? Como, por exemplo, na dinâmica que fizemos, a partir da leitura que vocês ouviram, foi sugerido que vocês selecionassem os personagens, colocassem os títulos dos quais eles fazem parte, depois um convite para reescrever. Então, dá função a essa escrita. Aí, depois é que vai entrar o trabalho de ortografia, que está dentro do processo da revisão dos textos. Aí a questão dos recontos, a importância dos recontos, a importância de estar trabalhando esses recontos com as crianças, que são eles que vão estar dando suporte para que essas reescritas aconteçam. E aí, levantamento de conhecimentos prévios sobre a revisão de texto. Foi quando, lá naquela pauta anterior, né, da unidade passada, que a gente conversou, não sei se vocês se recordam aí do quadro que eu trouxe com algumas palavras, irmão, era com letra minúscula, e antes de eu dar a resposta pronta, eu procurei saber quem pode me ajudar a melhorar essa palavra. E aí a gente convida essa criança para ir no quadro, vai afunilando as possibilidades que eles vão trazendo. Isso aí eu estou trabalhando o levantamento de conhecimentos prévios. Antes de eu dar a resposta, eu preciso ver o que é que ele já sabe da construção daquela palavra, ok? Aí eu estou trabalhando a ortografia, levantando conhecimentos prévios, fazendo revisão de textos. Tudo bem até aí, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Partilhar alguma ideia, o que pensou diante das falas até aqui? Vamos seguir. Aí, eu trouxe alguns slides, né? Esse até foi lá da fala de Ana Virginia, eu selecionei alguns, porque assim, gente, entender agora, não é? Esse processo das crianças, de como elas vão chegar a esse ponto de aprender a linguagem que se escreve, a gente precisa ter claro do trabalho realizado previamente, se o que eu fiz, se o que eu ofereci a essa criança antes, eu dei condições a ela dela hoje produzir um bem escrito, não é? Se o que eu fiz lá desde o início do ano, e agora eu cheguei em julho, em setembro, em agosto, eu agora posso cobrar? Aí eu volto trazendo alguns pontos que são pertinentes para quando a gente chegar a esse processo de reescrita. Aí eu começo falando da questão da consciência fonológica,
porque ela é o que vai desenvolver na criança possibilidades para ela ler e escrever melhor. Isso eu preciso fazer muito, mesmo antes, lá quando eu estou diagnosticando os níveis de escrita, lá quando eu estou falando as palavrinhas e que ela lê, que ela interpreta o som, lá quando ela consegue perceber que o S vai ter vários sons, eu preciso intensificar esse trabalho de consciência fonológica. Ele é um dos que vai dar condição para que eles escrevam bem. O que mais? Aí eu trago a questão dos conhecimentos metafonológicos. A compreensão de que a escrita alfabética precisa dos fonemas, são representadas pelos fonemas. Os sons da fala requer habilidades por parte do alfabetizando, de refletir e manipular esses sons. A criança, agora a gente vai tratar especificamente de primeiro ano, quando começa a sistematização do processo, certo? Ela vai entrar no nível silábico alfabético, para ela finalizar possivelmente no alfabético ainda sem regularidades. E dentro desse processo, ela precisa estar entendendo desses sons dessa fala. Ela precisa deixar claro que nem todas as palavras que eu escuto com X, eu vou escrever com X. Em alguns momentos pode ser o CH, ok? Em alguns momentos pode variar o som da escrita. É isso que está trazendo nessa explicação aí. Pesquisas apontam que tal habilidade, que é no caso as crianças chegarem ao nível, né, de escrita, que é no caso as crianças começarem a perceber essa variedade desses sons, isso está dizendo, está nas pesquisas, não foi ninguém que disse, não é? Quando isso acontece, a aprendizagem da leitura já vai, de fato, ser compreendida como um sistema alfabético. Não é? Quando a criança já consegue, já varia essas escritas, ela percebe, ela diz, não, pronto, nesse caso aqui não é com C, não, é com CH. Ah, tem o som de U, mas vai ser L. Quando isso ela vai percebendo, ela já entende, você já percebe que essa criança já está, de fato, se apropriando desse sistema que é o alfabético, dessa compreensão aí, sobretudo desse nível que é o alfabético. Aí aqui eu já falei um pouquinho da questão do grafema, do fonema, e aqui vem dizendo assim, o sujeito necessita de um processo para a apropriação dos sons, dos fonemas, que é um fruto de uma maturidade linguística, pois cada ano de estudo sistemático, no caso dentro da escola, ele aprende com mais qualidade a linguagem que usamos. Isso a gente precisa ter claro, não é? Se a criança ela foi grupo 5 ano passado, entrou, já está no primeiro ano. Eu preciso observar que se ao longo do ano ela está avançando dentro desse processo, se antes ela só escrevia com o, mas hoje ela já mudou, então ela já está começando a perceber que há variedades nessa forma de escrita. A quem já falou, já partilhou, eu estou voltando aqui, gente, espera aí. Aí aqui, esse é interessante também a gente relembrar. Segundo a psicogênese da escrita, isso a gente viu lá na unidade 1, né, que trabalhamos um pouquinho de Emília Ferreira, a questão dos níveis de escrita, né, que ela traz lá muito bem para a gente, que a criança precisa passar por esse processo. Quando a gente viu lá da questão há ou não há vida inteligente no pré-silábico, a criança precisa ou não precisa passar por essa fase? Não é? Ela vem nos dizer o seguinte... No processo de reconstrução do sistema de notação alfabética, o aprendiz precisa compreender a lógica das relações parte-todo nas modalidades oral e escrita e elaborar representações mentais para as unidades da língua. Eu estou querendo dizer para a gente que a criança precisa mesmo passar pelo processo, variar nesses níveis, mas ela precisa alcançar para ela conseguir escrever a linguagem que se aprende, não é a linguagem que se escreve, aprender a escrever correto, ela precisa passar por esses níveis e dar salto qualitativo e começar saindo um pouco mais de, por exemplo, escreve cidade com I, fala aí, cidade com I, ela precisa ir percebendo e melhorando as regularidades dessa escrita. Ela precisa reconstruir. Se antes ela escrevia, porque ela só escuta aí, ela só coloca aí, de, que é tão comum as crianças colocarem DI, mas ela precisa sair disso, ela precisa reconstruir essa forma de escrever. E quem vai mediar isso?
nós, enquanto professores. Se essa criança começou de meu Deus, mas eu não posso deixar ela só escrever de. Eu preciso fazê-la avançar dentro desse processo. Tudo bem? Alguém quer partilhar alguma coisa? Aí, aqui, as considerações também vale a pena a gente bater um papinho sobre. Organizar o trabalho pedagógico desde a educação infantil. Olha, é como se fosse uma escadinha que a cada ano precisa dar um passo, subir mais um degrau. A criança precisa começar em um nível e aí no próximo ano ela já vai avançando, porque são níveis de aprendizagem que vão sendo alcançados ao longo do ano, não é ao longo das séries. Ela começa fazendo garatuja, mas ela precisa sair escrevendo uma palavra que qualquer pessoa possa ler. E, se possível, melhorar. Eu não vou dizer que 100%, uma criança de primeiro ano está escrevendo todas as palavras corretas, mas uma boa parte das palavras, ela, sobretudo as mais simples, ela precisa sair garantindo essa escrita. Outro ponto, situações de ensino, exercitar análise das propriedades das palavras, semelhanças, tamanho, estabilidade da palavra, é o que eu acabei de dizer. Se ela está escrevendo de, mas ela tem que sair, ela tem que melhorar. É o som de i, mas vai ser escrito com e, porque ela precisa estar compreendendo isso. Não como método, mas como um auxílio para a aquisição da escrita, através de atividades que promovam a consciência fonológica, onde entra a questão da revisão, revisar, retomar, de uma maneira que a criança não fale assim, poxa, mas minha prova disse que estava errado, está errado, está, mas de que forma eu vou ajudar essa criança a melhorar? Ok? Aí esse cliquezinho. Uso dos gêneros textuais variados, porque a gente já conversou bastante. E aí eu estou fazendo tais como cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, poemas, jogos fonológicos, destacando as rimas e aliterações. Isso não minimiza o papel de atividades que contribuem para a compreensão do princípio alfabético. Está querendo dizer que a gente vai começar por esses textos, mas eu não vou finalizar com eles. Eu até já conversei, já até antecipei um pouquinho esse slide aí, né? Quando eu perguntei a vocês, eu vou só ficar trabalhando com textos de memória, textos que sabe de cor, do início ao final do ano? Aí Rosilene trouxe muito bem, não, que precisa estar apresentando outros modelos de texto, outros formatos de texto, para que a criança possa estar percebendo que há uma variedade, não é? Porque a cantiga ajuda, a parlenda ajuda, o trava-língua, o poema, mas não são eles que vão ajudar essa criança a aprender a linguagem correta de se escrever. Não são eles que vão ajudar a criança a escrever um texto bem escrito. Aí eu preciso ampliar esse meu repertório de gêneros. Mas ampliar para mim, não. Ampliar, quando eu digo, para as crianças na sala, para as crianças que eu atuo. Ok? E aí, finalizo, eu volto com vocês agora. Não é a apresentação dos slides. Eu já terminei. Mas agora, o que é que eu tenho com vocês? Para a gente, assim, dar continuidade à nossa fala. Lá na pauta, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Lá na pauta, eu disse que a gente bateria um papo, né, sobre os textos que tem na página 164 e ele vai terminar lá na 166. E aí, eu pontuei alguns parágrafos que são importantes para a gente estar, assim, considerando e fechando agora nossas discussões. Olha como diz aí, o papel da leitura no desenvolvimento da capacidade de produzir textos. Aí o primeiro parágrafo está citando o seguinte: a leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de produzir textos escritos, pois, por meio dela, os alunos entram em contato com toda a riqueza e a complexidade da linguagem escrita. É também a leitura que contribui para ampliar a visão do mundo, estimular o desejo de outras leituras, exercitar a fantasia e a imaginação, compreender o funcionamento comunicativo da escrita, compreender a relação entre a fala e a escrita, desenvolver estratégias de leitura, ampliar a familiaridade dos textos, ampliar o repertório textual. Então, olha quanta riqueza,
Olha quantas oportunidades essa criança vai ter se ela estiver apenas na condição de leitora desses textos bem escritos. Ou, perdão, se elas estiverem apenas na condição de co-participantes, acompanhando esse professor fazendo a leitura desses textos bem escritos, enquanto essa criança está com esse texto acompanhando em mãos. Eu, comumente, quando eu trabalho com texto com minhas crianças na sala, eu gosto de pedir para eles enumerar. Eu digo assim, enumera aí, crianças, o texto. Quando eu peço para eles enumerarem, agora que a gente já está vivo, né? Iria, na verdade, iniciar já o processo de apresentação dos primeiros sinais de pontuação, só que agora parou-se tudo, mas a intenção seria essa. Então, quando pontua, aí que você vai falando, na linha tal, ache tal palavrinha aí, ou então, ache o pontinho que aparece, ou então você diz, marque aí ou pinte com o seu marca-texto, todas as marcas diferentes das escritas e dos números. Aí eles vão começando a compreender o que mais que tem no texto além das letras, além de uma data, além de um número. Isso só acontece se ele visualizar esse escrito. Ok, gente? Agora, quem gostaria de ler o segundo parágrafo? Ele é pequenininho, tem 4 linhas, para descansar minha voz. 4 linhas. Quem vai ler? A leitura. Bora botar esse povo para falar. Estão com o módulo em mãos? Sim, eu vou ler, Pro. Vai lá, Bia. A leitura compartilhada tem sido uma das estratégias mais eficientes para aproximar os alunos do mundo letrado, mesmo quando ainda não sabem ler. E a experiência tem mostrado que essa prática é muito importante para o desenvolvimento da capacidade de produzir textos pode ser facilmente incorporada à rotina diária do professor, qualquer que seja a idade e a condição social dos alunos. Olha que riqueza está dizendo aí. Não é isso, tem que ser um trabalho, tem que ser diário, é um trabalho que tem que ser continuado, não dá para ser em um dia só. Tem que ser, como diz, você tem que colocar como se fosse uma atividade permanente. Uma prática dessa tem que ser vista como algo permanente. Esse exercício, esse treino, precisa ser todos os dias. O próximo parágrafo também dá para a gente dialogar um pouquinho. Quem vai fazer a leitura? Eu faço, Pro. Vai lá. Quando os alunos ainda não sabem ler, é o professor quem realiza as leituras, emprestando sua voz ao texto. Enquanto escutam leituras de contos, histórias, poemas, etc., os alunos se iniciam como leitores de textos literários. Mas é preciso nunca esquecer que ler é diferente de contar. Ao ler uma história, o professor deve fazê-lo sem simplificá-la, sem substituir termos que considera difíceis. Não é porque a linguagem é mais elaborada que o texto se torna incompreensível. É justamente o contato com a linguagem escrita, como ela é, que vai fazendo com que ela se torne mais acessível. Ok. Aí mais informações para a gente estar absorvendo aí. Ao realizar essas leituras, não está minimizando palavras. Eles não vão entender o que é isso. Não, eu vou trazer em outras palavras. Não deixar de falar, muito pelo contrário. Depois que você lê, você vai dizer assim para eles. Com marca-texto, marca aí as palavrinhas que você nunca ouviu falar. Ou melhor, pode ter várias que ele possa dizer, mas você vai dizer, na linha tal, marca aí tal palavrinha, aquela bem complicada, aquela palavra que é pouco escutada. Aí é aquela palavra que você vai trabalhar com ele nesse momento. Crianças, vocês sabem o que quer dizer essa palavra aí no texto? Bora buscar no dicionário, escuta, é claro, não é? Olha a questão do levantamento de conhecimentos prévios, porque de repente a gente acha que a criança não sabe. E ela chega na hora lá e diz, Pro, quer dizer isso aqui. Então, elas nos ajudam a ter. Então, primeiro levanta conhecimentos, né, daquelas palavras que você acha que deveria simplificar ou que até nem deveria apresentar, não. Ela vai ser apresentada e é em cima dela que vai trabalhar a questão dos verbetes. Cadê Rosilene aí que está com os menininhos maiores? Né, trabalhar a questão de verbetes na sala de aula, entender o sentido dessas palavras, até para entender o sentido daquele parágrafo, até para entender o sentido daquele texto. Aí já na página 165. Verdade, Pro. Não é? Exatamente. Isso.
Quer colaborar um pouquinho aí? Fala aí um pouquinho desse trabalho que você realiza, dos verbetes, da identificação de palavras, do sentido da palavra no texto. Olha, o ano passado que eu fiquei com esses maiores, né? Agora eu voltei para os menores. Ah, sim. Mas é o tempo todo, né? A gente tá, né? Dando esse significado, né? Às nossas aulas, trazendo esse conhecimento para as nossas crianças, né? O nível dos quais são, e o tempo todo trabalhando, né, trazendo demais fontes, né, para que essa criança, né, possa avançar, né, na escrita, na leitura. Isso. Então, a gente faz de trazer tudo, trabalhar tudo isso aí em sala de aula. Ok. Aí, lá na página 166, onde tem os subtítulos, os recontos e as reescritas. Aí, o segundo parágrafo, eu gostaria que lesse só as 4 primeiras linhas até a palavra idêntica do segundo parágrafo, que inicia a reescrita. Quem vai agora? A reescrita é uma atividade de produção textual, de apoio. É a escrita de uma história cujo enredo é conhecido e cuja referência é um texto escrito. Quando os alunos aprendem o enredo, junto vem também a forma, a linguagem de que se usa para escrever, diferente de que se usa para falar. A reescrita é a produção de mais uma versão e não a produção idêntica. Claro, é esse momento aí que entra as estratégias de leitura, sobretudo as de seleção e inferência. Quando a criança reescreve, que ela muda e que ela não coloca tudo do mesmo jeitinho, não é? Ela está, além de estar produzindo, além de estar ganhando condições de, posteriormente, quando for revisada para melhorar o que ela escreveu, ela vai estar fazendo uso das estratégias de leitura, da seleção. Ela vai selecionar o que ela vai querer escrever da história de Chapeuzinho Vermelho. Ela vai inferir quando ela muda dizendo que o lobo comeu a vovó, enquanto o outro coloca que a vovó se escondeu dentro do armário. Então, lembra que lá, quando a gente trabalhou a questão das estratégias, e que eu disse a você, deixa eu ver agora se meu grupo está bom mesmo, me lembrando, entre as estratégias de seleção, antecipação, inferência, verificação e a decodificação que entra, todas têm seu peso, todas têm seu valor, mas qual delas é a mais importante para quando essa criança, principalmente, estiver fazendo seus vestibulares da vida, os Enems da vida? Qual dessas estratégias é uma das mais importantes entre as outras? Deixa eu ver se lembram. Se não lembram, já lembrar agora. Bora. Qual é a mais importante? A seleção, a inferência, a verificação, a antecipação. Decodificar é muito importante, porque se a gente trabalhar com a criança e ela não aprender a decodificar, né, no processo inicial e ler, mas tirando ela, bora lá. Qual é a mais importante? A inferência, será? A inferência. Porque a inferência é quando ela se ousa mudar um pouco desse reconto. E eles têm a liberdade disso acontecer. E que bom que eles se ousam, não é? Em mudar um pouco o final dessa história. Claro, é um reconto, é uma nova versão. E por que não mudar? Não é? Quando eu trouxe, que a gente conversou sobre a questão das estratégias, e aí eu dizia a vocês, a inferência é uma das estratégias mais importantes entre as outras. Porque essa criança ela tem a liberdade de inferir um texto que era de uma forma, ela escreveu de outra, ela está ainda além do processo. Porque pensa aí agora, vamos pensar na gente. Quando a gente está escrevendo deixa eu ver assim, quando a gente está escrevendo uma resposta, ou então, por exemplo, o professor está lá dando a aula, eu mesmo sou muito da escrita, e aí eu quero tudo, eu quero anotar o que ele está falando, porque no final, quando eu volto a ler, eu entendo mais ou menos qual foi o caminho ali da discussão. Ele está lá na apresentação dos slides e eu estou aqui nos meus registros. Só que eu não vou escrever tudo na íntegra que o professor falou. Eu seleciono e eu escrevo do meu jeito, contanto que eu entenda.
Então, vamos pensar agora, voltar para a criança. Olha quantos desafios. Ela foi convidada para escrever e ela ainda teve, no caso, a reescrever, não é porque é com base em um texto que já foi pensado, mas naquele momento ela muda, ela ousa reescrever de outro jeito. Então, olha como diz agora, o metacognitivo dessa criança, quanta função ela desenvolveu aí agora. Pensar na reescrita, não é? E reescrever. Peraí, gente, o celular aqui. Pronto. Pensar na reescrita e mudar essa reescrita. Então, são desafios que as crianças da gente são mestras quando elas conseguem fazer isso. Não é? Elas, de fato, são assim. Que bom que elas conseguem fazer isso. E nessa hora é onde o professor deve validar, parabenizar. Aí eu volto para a unidade passada. Em que hora corrigir? Como corrigir? De que forma eu vou dizer a essa criança que não está certo? Então, se foi um reconto, ela teve a liberdade de usar, de inventar, de criar o que ela quiser. Jamais, mas você fugiu da proposta. Claro, se ela sair 100%, não é? Está falando de José, ela falar só de Maria o tempo todo, aí claro que não. Mas sim, partes desse texto escrito, ela melhorou, ela ampliou, que bom, você tem que bater palma e dizer assim, ó, minha criança está bem, está se desenvolvendo bem, está no caminho que eu espero que ela esteja. E aí, ainda discutindo sobre esse textozinho que eu deixei para a gente conversar, lá ainda nesse parágrafo, onde diz assim, o conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita das narrativas. Foi o que eu acabei de dizer. Ele vai se basear na história de João e Maria, mas considerando que ele vai reescrever. Eu não posso querer que ele comece o Era uma Vez e que não dê e que não coloque as vírgulas, os pontos e os acentos exatamente da história original. Ele vai se espelhar apenas na escrita, mas ele vai ter a liberdade de melhorar, de ampliar, de produzir esse momento de reescrita pensado e feito por ele. E aí, continuando, diz, ao realizar um reconto, os alunos recuperam os conhecimentos da narrativa, utilizando frequentemente elementos da linguagem que se usa para escrever. O mesmo acontece com as reescritas. Primeiro ele reconta mudando. Quer ver? Quando você pega a criança, reconte a história de João e Maria, reconte a história do Chapeuzinho Vermelho, ele conta exatamente do mesmo jeito, ou de alguma forma ele vai modificando, ele infere, não é verdade? Isso não acontece? Ele não vai contar toda na íntegra, às vezes pula partes, deixa alguma parte ou outrazinha que não contou, que às vezes o coleguinha vai e volta e diz assim, mas você esqueceu de falar essa parte aqui. A mesma coisa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, as meninas aí de sala, de você estar contando uma história, e aí você até pular uma parte, quando você conta, eles lembraram, não, Pro, mas tu esqueceu, já aconteceu isso com vocês? Dá um okzinho aí, quem já aconteceu, da criança lhe chamar a atenção, dizendo assim, Pro, mas a senhora não falou essa parte não, mas ainda tem essa parte aqui. Então, a gente quer simplificar, mas eles sabem que há algo a mais ali para ser contado. Camila quer falar alguma coisa, Camila? Não. Ok. E aí tem, né, na parte dos gêneros. Lá eu botei só um trechozinho que diz assim, muito antes, alguém quer partilhar essa informação aí do segundo parágrafo do subtítulo, os gêneros. Até a palavra receita. Quem vai me ajudar aí? A gente está finalizando esse bate-papo desse texto. Muito antes de saber ler e escrever convencionalmente, as crianças são capazes de reconhecer diferentes organizações discursivas. Por exemplo, jamais confundir um conto com uma carta. Mas para isso é necessária a experiência com textos escritos, o que só é possível se alguém ler para elas. É a partir dessas leituras que os alunos vão se familiarizando com os diferentes gêneros, mesmo sem saber descrevê-los ou defini-los. Não há dificuldade em diferenciar um conto de fadas de uma carta, um bilhete ou uma receita. Ok, aí é a questão da variedade que a gente vai apresentar e ele vai se apropriar de cada um deles. Né? Vai chegar um determinado período que ele vai saber, começando lá os primeiros, a lista é uma lista, a parlenda é uma parlenda, não é até porque ele já tem na memória. Quando a gente já vem mais para esses, bem escrito, ele já vai saber que a leitura, que o jornal não é a mesma coisa de uma carta, que o conto não é a mesma coisa de um bilhete. Então, essa variedade que só vai acontecer, lá foi bem colocado.
não é? Se alguém oferecer essa variedade para eles. É como eu trouxe lá na apresentação do slide, o professor precisa estar apaixonado por fazer leituras variadas. O professor precisa estar apaixonado por despertar na criança esse interesse do ler e escrever. Como é que o professor vai cobrar de uma criança que ela seja uma leitora competente, se o próprio não é? Não é? É para a gente pensar um pouquinho sobre isso aí. Como é que o professor vai querer desenvolver na criança uma escrita ortográfica correta, se esse professor não tem cometido alguns erros de ortografia com muita frequência? Então, o que eu penso para o outro, o que eu quero com minhas crianças, agora a gente está falando de pró-sala de aula, eu preciso ter isso em mim, muito claro, mas também isso em mim desenvolvido enquanto professor. Não é? Eu começo com esse modelo de leitor, eu preciso despertar nessa criança a importância que ler é bom, para oferecer condições e deixar claro para ele que é a partir das leituras, das escutas, que eles vão melhorar na questão das produções escritas. Deixa eu ver se eu ainda finalizei algum outro parágrafo que eu julguei interessante. Não, aí lá na página 166, ele já vai falar da questão dos bilhetes, e do processo da questão da compreensão da linguagem, começando pelo trabalho, né? Como, às vezes, entender que a criança só vai ler se ler ba, bebi, bobu, não, beabá, bá, não, não é isso, não precisa ser assim para esse processo acontecer. Né? O que está sinalizando aí. E é isso, meninas. Basicamente, o nosso encontro passeia por essas falas, é entender, então, que, para resumindo aí agora, para essa criança aprender a linguagem que se escreve, ela precisa ter claro, a gente precisa ter claro que ela já avançou de nível, que ela já passou por esse processo das estratégias de leitura, ela já seleciona bem, ela já infere bem, ela já antecipa bem. A questão do trabalho de consciência fonológica, ela já está entendendo melhor de sons. Eu ter claro que eu estou sendo um bom leitor para essas crianças, não é que eu estou, deixa eu aparecer aqui um pouquinho para vocês, não é que eu estou ali na minha condição de leitora, com eles ali todo dia, que um dia eu vou recontar, um dia eu vou colocar um áudio, mas na maioria dos dias eu também vou ler. Não é para ele estar percebendo que eu li, que eu fiz a apresentação de um ponto, de uma interrogação, ele percebendo essas marcas textuais. Então, é isso, para ele conseguir escrever bem, para ele conseguir compreender que há uma forma correta de se escrever, ele precisa que alguém oriente e que faça com que ele passe por caminhos até ele chegar o dia de escrever e começar a escrever bem. Ok, gente? Alguém gostaria de estar pontuando alguma coisa a mais aí com relação a esse processo, de experiência que já viveu? Não, meninas, então, eu vou voltar, meu menino também, que temos Pedro aí, e o Anderson que está conosco. Deixa eu voltar lá, para eu mostrar a vocês a sugestão de... Não, foi com vocês? Ah, não, do trabalho pessoal. Espera aí. Lá na pauta, só um minutinho. Eu tinha dito que o trabalho, né, pessoal, vocês fizeram e conseguiram fazer, porque eu disse assim, após a realização dos textos, faça um breve registro sobre as marcas que você percebeu no mesmo, considerando as diferenças em relação aos analisados e escritos pelos alunos lá na unidade 3. Aí, que ainda cito quais foram as páginas. Vocês conseguiram perceber essas marcas? Vocês entenderam, na verdade, a proposta dessa consigna aí? De depois da realização dos textos, que são os contos, né? Aparecem, na verdade, os contos. Depois de Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Isso. Depois de ler, mandar os alunos recontar da forma deles. O quê, Camila? Repete aí. Nos textos da página 148 e 150, os alunos reescreveram o conto da Chapeuzinho Vermelho. E... Provavelmente depois de ter escutado da Pro, né? Sim, exatamente. Eles escreveram da forma deles. Isso. Aí eu pedi que vocês fizessem uma relação de como
o que é que está próximo? Essa escrita feita pelos meninos, daquelas que nós analisamos, de Orlando, deixa eu ver se eu lembro o nome dos meninos, que fez o SOS Siri, eu lembro bem dos textos. Não é que relação a gente estabelece? Assim, quem está mais avançado dentro desse processo? O que precisaria para Orlando, para Camila, está melhorando aquela produção deles ali? Aí é isso que eu pedi para estar estabelecendo essa relação. Pode dialogar agora, o que vocês perceberam ali, não é? De que forma o trabalho para aqueles textos produzidos pode ser ampliado para ele melhorar aquela forma que foi escrita. É isso que eu quero de vocês agora. Vocês conseguiram perceber essa relação? Orlando já está com a... Como é que fala? Com a... Ai, meu Deus. A escrita? A escrita melhor, Sim. com a coordenação melhor. E já está fazendo as palavras mais organizadas. Ok. Então, para Orlando aí, numa revisão de texto, está ajudando já ele ajudar a organizar a questão da paragrafação, não é? Isso. A palavra já se escreve com letra maiúscula. A margem. Isso, ok, exatamente. Já dá para estar apresentando. Aqui ele já escreveu. Agora, para ele aprender a linguagem que se escreve, alguém precisa oferecer possibilidades para ele. E ele próprio vai perceber, como está dizendo a unidade nossa, se ele ler e visualizar textos escritos, ele vai perceber, porque todo texto começa com letra maiúscula, não é? Ele vai perceber aqueles tracinhos que são os travessões, que indica a fala do personagem no texto. Se ele for capaz de estar observando isso, que bom que ele esteja e que ele mesmo possa partilhar. Se por um acaso ele não estiver, já está na hora do professor, não é? Hoje trouxe o textozinho, leu, pediu para enumerar, foi como eu citei, você pode dizer assim, crianças, hoje a prova vai querer que vocês marquem no texto todos os sinais gráficos diferentes das letras e dos números. O que é que eles vão estar marcando se eu falar assim? Bora fazer um exercício aí? Lá na página de Chapeuzinho, que vocês leram em casa. Bora ver o nosso tempo, a gente já passou um tempo depois da aula, olha só. Mas para finalizar aí, ó, lá na página 167, lá no primeiro e no segundo parágrafo, vou fazer esse treino com vocês agora. Marquem aí o que é que aparece de diferente de letras e números. No caso, nesses dois parágrafos, não aparece números. Então, marquem aí o que aparece diferente das letras. 2 minutos para fazer isso. O horário da gente hoje já extrapolou aí já. Conseguiram marcar? Quem já marcou, pode falar o que foi que encontrou aí, diferente de letras e números, como eu disse, apesar de não ter números. O travessão? Sim. A proporção, na verdade, de modo geral. Travessão, vírgula, ponto. Exatamente. Então, se minha criança está escrevendo, eu fiz as revisões, mas ele ainda não percebeu essas marquinhas. E aí eu vou continuar, já trago um texto bem escrito, não é? Paralelo às revisões, paralelo às correções nossas lá, as revisões das produções, eu preciso também estar oferecendo um texto bem escrito. Mas se na hora que eu percebo que a minha maioria, vamos dizer assim, está escrevendo livre, mas ainda não faz uso desses sinais, mesmo eles sendo apresentados no dia que foi corrigido, revisado o texto, eu vou lá e provoco esse olhar para esses pontos que aparecem no texto. E aí você vai interrogar eles, dizendo, mas crianças, por que será que esses sinais eles estão aí? Quais são as funções deles aí no texto? E aí você vai aproximando o conhecimento deles, para lá na próxima produção, ele já tentar se ousar a usar. E aí a gente vai melhorando. Se é travessão, será que é travessão mesmo? Será que é a vírgula mesmo aqui? Mas eles precisam. Aí lá no slide eu trouxe, né, a questão de que Emília Ferreira fala, reconstruir. Ela começa fazendo de uma forma, mas ela melhora a forma que ela fez. E o caminho é esse daí.
não é? Na verdade, o nosso encontro ele já está finalizando, né? A gente já, assim, deixando claro o que para a gente agora, o que é que fica então? Não é a gente entender que esse trabalho, ou melhor, que há muito a se fazer antes mesmo de convidar e querer que nossas crianças sejam verdadeiros escritores, verdadeiros produtores de texto, certo? Para que isso aconteça, eu preciso oferecer possibilidades que ele se torne capaz de melhorar essa produção. É essa deixa que fica para a gente. E um questionamentozinho para a gente pensar, será que eu, enquanto professor, eu estou oferecendo à minha criança o que ele precisa para ele avançar dentro desse processo? Aí algo para vocês pensarem. Nosso encontro está chegando ao final, né? Hoje a gente ficou até mais um pouquinho. Que bom que vocês conseguiram ficar conosco até agora. Eu agradeço vocês. Hoje a participação já foi mais. Gostei muito também de estar ouvindo um pouquinho, partilhando, né, da leitura com vocês. Obrigada por isso aí. Tá certo? Pedro, quero agradecer também, porque hoje ele conseguiu, né, entrar. Cada um vai conseguindo se ajustar. Para a gente é uma alegria, não é? Então, gente, uma palavra porque ficou para a gente encerrar o nosso momento. Ó, a aula foi maravilhosa, amei. Josilene falou ali. Uma palavrinha que ficou para a gente encerrar esse momento de hoje. Aprendizagem. Oi? Aprendizagem. Ok, Pedro, muito bem. Aprendizagem. Ótimo. Ai, Sim. perseverança, né? Que essa fase ruim vai passar e Ok, Camila, exatamente. Contudo, pensar em dias melhores, exatamente. Muito bom também. Ok. Meninas, então a gente encerra, não é, o nosso encontro aqui. Não é? Mais uma vez eu agradeço vocês estar com a gente até agora, né? Conosco aqui até o final, nessa partilha, né? Nessa troca de saberes, de aprendizado, como o Pedro trouxe muito bem, ilustrou bem aí na fala dele, e é isso mesmo. Cada dia, assim, um pouquinho a mais, a gente vai guardando do que a gente ouviu do outro, do que a gente aprendeu do outro, e o mais importante que a escuta é pôr em prática. Eu escuto, eu entendo, mas eu preciso também colocar em prática o que eu aprendi e fazer da melhor forma, não é? Fazer dando o nosso melhor e sempre. Então, é isso que eu deixo para vocês, no mais agradecer, não é? Por esse encontro. Eu quero dizer para vocês que eu gostei muito mais hoje da participação, foi bem dinâmico, eu acredito que os próximos vai ser melhor ainda. No mais, ó, fazer igual ao meu encontro com meus alunos na sala. Faz assim com as mãos, mesmo que eu não estou vendo, junta as mãos, junte aí, Pedro, suas mãos, Eline, faz assim, ó, para receber, não é assim, Pedro, ó. Aqui não está me vendo, não. Junta assim, para receber o beijo que eu vou mandar. Quando eu mandar, guarda no coração. Agora. Ok. Guarda aí no coração. Obrigado. Pronto, um abraço forte. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Vai Até ser a próxima. Quero também. Tá bom? Beijo, tchau. Beijo em paz. Fique com Deus. Amém. Amém. Tchau.